Grande Adolfo, Carolina, bem-vindos. Vamos esperar. Elguinha, prazer em vê-la, Elguinha. Olá, pessoal, boa noite. Hoje uma noite especial, uma noite super top. Olha, Elia, nós vamos ter aí duas feras batendo um papo comigo sobre essa tal medicina integrativa. O que é medicina integrativa? O que nós vamos conversar hoje aqui com esses dois feras? Os caras manjam, hein? E já tem os seus mega seguidores. Então, o papo aqui hoje vai ser um papo sério, um papo interessantíssimo, porque já conversei com ambos em algumas ocasiões e a gente sabe que eles têm uma visão diferenciada, né? Eu acho, boa noite, Sibeli. As pessoas hoje estão buscando exatamente isso. Olha o Jorge aí entrando, já já vou chamar os senhores, esperando o pessoal dar uma aglomerada aqui, para que eu possa já convidá-los um pouquinho só, tanto Adolfo como o Jorge, que já estão aí no pedaço. Mas vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre medicina integrativa, né? É cada vez mais comum eu estar vendo no consultório o paciente que chega já muito bem orientado com conhecimento. Por quê? Porque hoje a informação está disponível. Então, este paciente é um paciente que vem já com uma bagagem de estudo que ele mesmo buscou para si próprio, e isso tem mostrado que a medicina está deixando um pouquinho a desejar, a medicina convencional. A gente precisa entender que o paciente hoje, mais armado, mais municiado de informação, ele busca métodos complementares, né, que possam auxiliá-lo a chegar a mais saúde, a ter mais um bom espírito, a ter uma integração de várias coisas que vão conduzi-lo ao caminho de volta à sua saúde. E é sobre isso que eu vou falar aqui com essas duas feras, né? Tanto o Adolfo, vamos ver se eu consigo chamá-los aqui. Adolfo, olha lá, o Adolfo, já vou mandar, já estou incluindo você aqui na conversinha. Vamos ver se o Jorge também me manda, senão eu vou mandar um para o Jorge aqui. Cadê o Jorge? Grande Renato! Grande mestre, tudo bem? Tudo bom, irmão? Como é que vai? Tudo jóia, graças a Deus. Eu estava falando com o Jorge na outra vez, eu falei, olha, o Adolfo ficou chateado, ele está com ciúme de nós dois conversando. E aí ele falou assim, rapaz, mas por que a gente não faz um papo a três, né? Eu falei, é mesmo, né? Agora dá para fazer, não é mesmo? Aí Agora peraí, tá produção, ótimo. aqui, deixa eu ver se eu consigo achar onde é que está o Jorge. Achei o Jorge. Ele entrou já. Eu quero ver se eu... Como é que eu chamo ele mesmo aqui? Caramba, aqui. O Jorge Valente. Já mandei a solicitação. Mas você tá bom, eu vejo. Você tá num gás que eu não consigo acreditar no gás que você tá. Agora há pouco, olha lá ele. Ei, grande Grande mestre, Jorge Jorge! Valente. Tudo bom, Jorjão? Ah, Tudo bem, tudo tranquilo. Eu estava aqui graças a pegando no Deus. pé. Eu estava pegando no pé do Adolfo, porque assim, o Adolfo, cara, um pouco antes ele já estava em outra live, né? E assim, você pega ele de manhã, de tarde, de noite, é live surpresa, é live não sei o quê. Eu falei, o homem da live, virou o homem da live. É o rei da Rapaz, live. oh meu Deus, não fala isso não. Ah, mas você sabe, é interessante, pessoal, como a gente consegue transmitir informação, pessoal. E é aquela coisa, né? De acordo com a disponibilidade, porque afinal de contas fica gravado, né? E a turma aproveita. E eu tenho recebido algumas declarações muito felizes para mim sobre isso, porque são pessoas que às vezes trazem uma gratidão muito grande pelas informações que a gente disponibiliza de forma gratuita, né? Às vezes é uma frase que o Renato, o Jorge ou eu falamos que vai tocar naquela pessoa de uma maneira específica que faz ela mudar a vida dela todinha. Né? Então, nós, enquanto médicos, acho que isso é, sei lá, isso é até uma bênção a gente poder fazer isso,
A gente tem essa oportunidade. Então é isso aí, vamos divulgar o máximo possível. É verdade. E tem acontecido com frequência de chegar no consultório muitas pessoas por esse caminho, né? De ter nos assistido antes na live. E aí o que Renato falou no início, que as pessoas chegam municiados de informação. Aí uma paciente hoje me falando isso, aquilo, outro, eu disse, e onde foi que você ouviu isso? Ele disse, não, eu ouvi o senhor falar. Eu disse, ah, tá vendo? A gente mesmo tá criando cobra para nos morder. Jorge, você ter falado disso é engraçado, porque o pessoal chega e fala, Dolfo, porque sabe, quando você fala aquela coisa assim, 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 aí eu fico, mas como assim? Não, é que eu já vi várias lives suas e você fala muito isso. É muito legal, né? É muito Mostra a bacana. pessoa aproveitando. Exato. E eu vejo assim, hoje mesmo, uma paciente já... Eu vi dois pacientes hoje, um falou de você, Adolfo, e o outro mencionou o Jorge. Né? Que bom! Legal. Então você vê que o teu paciente hoje, na verdade, eu acho que isso que é a coisa linda que a internet trouxe, é aquilo. O paciente hoje ele tem a oportunidade de estar tendo gotículas de informação e, às vezes, olha só que coisa engraçada, um dos pacientes, ele não conseguia entender meu recado. E aí, não sei de que forma ou o que você falou, Adolfo, que o paciente fala, mas eu ouvi o doutor Adolfo falando um negócio de um jeito diferente que o senhor fala. Não é que eu entendi, eu falei, ei, mas é assim, né? Então, que bom, né? São várias vias para chegar no mesmo lugar, né, Renatão? Então é bom, né? Isso o bom é que ele entendeu. Exato. Não, mas o bacana é isso, né? Como a informação, ela é a mesma, provavelmente é a mesma. Mas eu falando, eu não conseguia sensibilizá-lo. E, de repente, vendo você, porque, claro, o cara está me acompanhando, agora está acompanhando você também, e assim vai, agora o Jorge também. Então, ele, quando viu uma live tua, ele entendeu, agora entendeu o que o Renato quis dizer. Então, você vê que eu acho isso maravilhoso. Eu fico empolgado. Ai, doutor, você não ficou triste, né? Que eu falei do doutor Adolfo. Se você falar que não é lindo, eu vou ficar triste. Agora, você fala que aprendeu uma coisa com ele, tudo bem. Né? Fala que sou eu bonito e você aprendeu com ele. Não tem problema nenhum. Mas deixa eu fazer uma coisa. Adolfo primeiro, depois o Jorge, na ordem alfabética. Faça aí sua apresentação um pouquinho para o pessoal que está ali agora. Adolfo. Tá certo. Pessoal, boa noite. Meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico clínico geral, me dedico à prática ortomolecular desde antes de eu começar, né? Que eu comecei a estudar com a minha mãe, eu era adolescente ainda, minha mãe que é nutricionista, Jorge conhece, a Amélia Duarte, e ela que me colocou nesse caminho, né? E desde então eu venho estudando essa abordagem, essa prática ortomolecular, que hoje você vê muita gente colar nesse outro termo que é integrativa, né? Que eu acho engraçado, porque olha só, eu vou contar a história para vocês. Quando minha mãe montou a primeira vez uma clínica, eu tinha 12 anos. E eu me lembro de ela e meu pai sentados numa mesa, tentando definir qual seria o nome da clínica. E aí a palavra que ficava na mesa era integração. Então a gente ficava, poxa, como é que vai ser o nome? Chegamos no nome, que era Clínica Saúde Integrada. Gente, 12 anos foi há 32 anos atrás. Então já falava nesse conceito de integração, de integralidade, de prática integrativa, desde aquela época. Que a ideia era você ter vários profissionais que trabalhassem de uma maneira que integrassem seus trabalhos em prol do paciente. Que é o conceito mais ou menos do que a gente faz hoje, do que a gente busca fazer hoje, mas uma coisa que eu sei que o Renato e o Jorge veem também muito, o pessoal também já está inventando hoje de qualquer coisa doida, diferente, misturar, botar dentro de integrativa, né? O ortomolecular já passou por isso, viu? O ortomolecular já passou por isso, agora a integrativa que passa por isso. Então, se o cara inventar um suco de mato com, sei lá, cogumelo do Nepal, ele vai dizer que é integrativa, e assim vai. Eu gosto da ideia de trabalharmos todos em conjunto, de termos esse intercâmbio, né, e promovermos essa saúde integral ao paciente. Então, esse é o meu trabalho, né? Hoje eu me dedico muito aos cuidados nesse sentido mais global,
Então, por exemplo, ele trabalha muito obesidade hoje porque é uma coisa, a maior e mais verdadeira pandemia que a humanidade tem. O Jorge estava até falando sobre isso no Instagram. Foi essa semana, não foi, Jorginho? Foi. Tá vendo que eu tô acompanhando? Aí, ele falou sobre isso essa semana. E, assim, trabalho muito obesidade, trabalho muito questões psíquicas, como processos depressivos, ansiedade. E trabalho muito uma coisa que o Jorge é mestre, que é justamente a parte de modulação e reposição hormonal, né? Que é uma paixão, né? E aí eu vou deixar para ele, que agora é a vez dele. Vai, Jorginho. Boa noite a todos. Meu nome é Jorge Valente, eu sou médico. Eu sou ginecologista, né, de formação, que é o que eu fiz residência, título de especialista. Mas eu me dedico a essa saúde integral já há alguns anos. A origem disso tudo para mim foi na ginecologia endócrina, porque desde que eu terminei a residência, eu já me dedicava a essa parte de reposição, já estava no CEPA, trabalhei com o Dr. Simar há muitos anos. Oxe, faz tempo, hein, Jorge? Você já está nessa área faz tempo. Verdade, esse ano eu faço 23 anos de formado, vou fazer 47 de idade, tô ficando velho. Tá nada, está bem. E essa paixão pelos hormônios é uma coisa antiga e a gente encontrava alguns obstáculos, né? Porque o que acontece? A nossa faculdade, que é a Faculdade de Medicina, é uma faculdade que peca muito num fator que nós não estudamos nada na faculdade com relação à alimentação e nutrição. E à medida que você vai avançando em querer promover qualidade de vida, não tem como você afastar o estilo de vida da pessoa da promoção da saúde. Então, eu acho que foi isso que fez o link na minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de praticar esporte e que fui acometida por uma doença autoimune. Acho que eu já falei outras vezes, eu tenho espondilite e o tratamento era muito ruim. Eu ganhei muito peso e prejudicou muito a minha qualidade de vida. E eu fui buscar, primeiramente por minha causa, por um motivo egoísta, uma visão diferente, porque eu imaginava que eu não tinha que aceitar aquele diagnóstico com aquela medicação para sempre e estar fadada a não ter qualidade de vida. E quando você vê em você funcionar bem, você quer levar isso para todo mundo, né? Aí você começa levando primeiro para as pessoas da sua família, para seus pais, filhos, esposa, parentes, e isso abrange os seus pacientes. E quando você percebe, eu que originariamente era eminentemente cirurgião, trabalhava com reposição e fazia cirurgia endoscópica, laparoscopia, estereoscopia, me vejo hoje já completar uns 2 meses que eu não faço uma cirurgia. Isso eu nunca imaginei que pudesse acontecer na minha vida. E o meu dia a dia hoje é justamente isso. São as pessoas fora do peso, as pessoas com os hormônios desequilibrados, as pessoas que... hoje mesmo eu tive o prazer de atender uma paciente que já era acompanhada por um gastroenterologista, muito qualificado, inclusive, mas que não estava conseguindo melhorar essa parte dos sintomas gastrointestinais, que era a principal queixa que essa paciente me procurou. Ou seja, a gente começa a atender pacientes com queixas diversas, porque algum parente, algum amigo indicou, e com a simples modulação do intestino dessa pessoa, 1 mês depois, na revisão, ela já volta completamente diferente, já abandonando 2/3 das medicações que estava usando e reduzindo a dose, graças a Deus, do Prazol, e com qualidade de vida e feliz de ter conseguido isso, coisa que durante muito tempo de tratamento ela não tinha conseguido. Então, isso tudo é o que eu acho que enche os olhos de todos nós, né? Ver esse resultado, ver essa cara de felicidade no rosto do paciente, ver a transformação que as pessoas passam e ver a mudança significativa da qualidade de vida. Porque esse é o grande objetivo da nossa medicina, da medicina integrativa, é promover qualidade de vida, é promover saúde. A gente não se restringe a tratar a doença, porque isso a medicina tradicional faz muito bem, tratar a doença. Isso. Mas e mudar a qualidade de vida da pessoa. E fazer a pessoa envelhecer com dignidade, que é como eu brinco com meus pacientes, é você envelhecer e continuar transando, e continuar fazendo um exercício físico, e continuar pensando, e continuar tendo uma cognição perfeita, e a execução de tudo aquilo que você gosta de fazer enquanto jovem,
poder permanecer com você durante o seu envelhecimento. Eu acho que esse deve ser o propósito que a gente procura proporcionar àquelas pessoas que nos procuram, né? Perfeito, Bárbaro, perfeito. bárbaro. Eu acho que, basicamente, a medicina integrativa... bom, eu sou cirurgião, sou formado já há uns 36 anos, quer dizer, eu me formei em 84. Hoje eu estava muito tristemente vendo a palhaçada que fizeram na CPI lá, com a entrevista da Nise. Nise, colega magnífica, uma puta cientista, formada em 82 e 84. Então, assim, a medicina integrativa, eu acho que ela vem exatamente casar tudo isso que vocês dois colocaram muito bem, né? Primeiro, quantas coisas diferentes. Veja, o Adolfo passou pela ortomolecular, eu também passei pela ortomolecular, o Jorge também. E aí depois veio uma série de coisas. Eu, na época, em 87, nós tínhamos uma clínica que nós, naquela época, chamávamos multidisciplinar. Que esse era o esboço de integrativa também, porque eu acho que o conceito de integrativa extrapola um pouco essa multidisciplinaridade, né? Porque a gente coloca multidisciplinar médicos. Então, lá na clínica, a gente tinha otorrino, eu tinha plástico, eu tinha cirurgião vascular, a gente tinha o pediatra, muitas especialidades num lugar só. E era muito bacana, porque ali começava a se desenvolver exatamente o que? Um bate-papo, né, entre os colegas. Então, a gente tinha uma reunião clínica, apresentávamos casos interessantes, então todo mundo aprendia. E aí era a multidisciplinar. No conceito meu de integrativa, ela aborda, inclusive, os profissionais que não estão elencados como médicos. Então, para mim, a integrativa ela é bárbara, porque ela traz o psicólogo, ela traz o coaching, ela traz o acupunturista, que não necessariamente precisa ser um médico. Hoje nós temos médicos. Aliás, eu peguei a época em que a acupuntura era charlatanismo. O que você faz? Eu faço acupuntura. Aí virou especialidade médica. Homeopatia ainda estava já numa transição na minha época, quer dizer, já era uma especialidadezinha que estava indo, caminhando. Hoje é uma especialidade, mas se você falava homeopata em algum momento lá atrás, ainda mais para o cirurgião, né? Eu, cirurgião, falava, peraí, homeopatia? Então, eu acho que o que vocês vão ver em comum aqui nesse bate-papo de hoje é que em algum momento deu um estalo aí na cabeça de cada um desses dois figurões aí, que os caras começaram a mudar. No meu caso, já começando por mim, foi começar a notar diferenças. Quando eu comecei a mudar o esquema de tratamento, que nem o Jorge muito bem disse, né? Você muda o seu conceito, você não está buscando mais o diagnóstico, porque o diagnóstico você vai focar apenas numa faceta do que nós chamamos de doença. Então, quando você busca a causa, a origem, a raiz do problema, você começa a ver os desdobramentos que isso tem no corpo. E quando você tem uma visão integrativa, você consegue oferecer ao paciente não só a vertente cura através de uma determinada terapia, como também a abordagem multidisciplinar, aí sim num conceito mais amplo, incluindo aí a medicina alternativa, que nos Estados Unidos, né, o pessoal chama de medicina complementar, e aí você consegue dar uma vazão ao corpo, à alma e ao espírito do indivíduo, quer dizer, o indivíduo como um todo. Você vê o indivíduo realmente como um todo. Eu lembro dos plantões que você estava tratando o indivíduo e ele via, estou com dor de estômago. Muitas vezes, a demanda de paciente era tão grande, eu acho que vocês dois passaram por isso também. Você não tinha muito tempo, então você tinha que dar uma parpada leve ali na barriguinha e falar assim, eu acho que é gastrite, vamos dar um omeprazol da vida e se persistindo os sintomas, o cara vai voltar. Aí eu vejo com mais calma. Era assim, né? E, de repente, hoje, você começa a buscar um pouco mais. Você procura ver, aí, você vê uma abordagem feita por um indivíduo de uma especialidade que, visto sobre a ótica integrativa, acabou apresentando uma melhora muito mais significativa. Não quer dizer que a medicina convencional não seja... Eu acho que hoje tem que acabar isso, sabe, gente? Não sei se vocês concordam, mas a gente está vivendo um momento em que nós vemos profissionais brigando com profissionais, médico de um lado, médico do outro, um mandando o outro para aquele lugar, um negócio que está um absurdo e gente morrendo de balde. Então, Adolfo, como é que é a tua abordagem integrativa? Me conta um pouquinho, depois a gente passa para o Jorge. Olha, Renatão, tranquilo. Renatão, antes de comentar um pouco o que você falou, que eu concordo com você,
E me impressiona muito observar como você tem brigado por besteira, né? Não é só na área médica não, tá? Não é só na área médica não. Na verdade, eu estou vendo o país da gente, os últimos 20 anos, virou um país de dicotomias burras, né? Se você não está comigo, você está contra amigo. Aí eu falo, poxa, então só tem duas posições, né? É eu e Jorge aqui na Bahia, então só pode torcer para o Bahia ou por Vitória. Ninguém torce para Catuense, ninguém torce para o Brasil de Feira. Poxa. Não, você quer, ó, outro exemplo aí, assim, ó. O Adolfo, eu agora virei vegetariano. Você me larga como amigo. Ah, não, o Renato agora é vegetariano, não quero ser amigo dele. Ué, Não faz sentido. É muita estupidez. A gente vê essa estupidez, ela se reproduz de diversas formas. Uma das formas, como você citou, é o que acontece nessa piada que estão chamando de CPI, né? É o que fizeram com Maíra, o que fizeram com a doutora Nise, que se dispuseram apenas a mostrar elementos da ciência, que é outra palavra que vem sendo violentada diariamente, né? Por pessoas que mostram claramente que não tem a menor noção do que isso significa. Chego ao ponto de ver gente falar, pessoal, que isso é muito empírico, não é científico. Aí eu fico, gente, que eu saiba, o empirismo é um dos primeiros passos do processo científico. Não é? Então alguém que afirma isso é um estúpido de pai, mãe, avô e toda a ancestralidade. Então, está vivendo isso, né? Mas vamos para a sua pergunta, Renato. Minha abordagem integrativa. Renatão, eu gosto muito de fazer o seguinte. O paciente, quando chega para mim, eu sempre pergunto para ele, né, qual foi o motivo, né, que o levou a me procurar. Isso é óbvio, a gente vai fazer isso na anamnese. E eu deixo ele muito livre para falar sobre o que ele quiser. Tanto que as consultas acabam sendo grandes bate-papos, né? E nesse bate-papo eu uso outras expertises que eu aprendi ao longo do tempo, né? Que envolvem filosofia clínica, psicossíntese, leitura corporal, para poder pegar o quanto mais eu puder de dados, né, sobre aquele paciente. E vou usar isso para compor o meu processo diagnóstico descritivo, porque eu sou muito criticado por isso, mas não me importo muito, não. Eu uso muito o processo diagnóstico descritivo. Eu não gosto dos rótulos diagnósticos, sabe? Para mim, a CID atrapalha mais do que ajuda. Porque é aquela coisa, eu chego e mando para o Jorge um paciente com diagnóstico de diabetes do tipo 2. Se não for o Jorge, o cara vai receber aquilo já com horizonte de pensamento assim. Eu não faço isso, né? Eu não gosto de usar esses rótulos fechados, porque isso limita o nosso pensamento. E até quando a gente usa isso para nós mesmos, limita também. Então eu vou elencando as queixas do paciente, tentando fazer as relações entre elas, porque quase sempre elas estão relacionadas de alguma forma, né? E tentando entender que sistemas estão mais envolvidos ali. Nós fazemos sempre uma investigação metabólica muito extensa, o Jorge eu sei que faz também, ou seja, aquela coisa que o pessoal reclama da gente, né, Jorginho? Vocês pedem muito exame. Eu falo, Dolfo, você acha o que de pedir muito exame? Eu falo sempre, eu dou curso sobre exames, né? Eu falo assim, olha, se você souber interpretar, quanto mais exames você tiver, melhor. Agora, se você não souber, realmente não peça, não. Então, é bem por aí. Então, em cima disso, numa consulta posterior, a gente vai afinando cada vez mais o jogo. Minha prescrição envolve muito suplementação nutricional. Eu uso muitos suplementos nutricionais, uso muito oligoelementos para tratar meus pacientes e muitas reorientações de hábitos, né? E passo por aí. Depois da segunda vinda, já posso estar abordando, quando cabe, toda a questão hormonal. E como falei, o Jorginho aqui é um dos pioneiros nessa área, aqui na Bahia, tá? Provavelmente no Brasil, porque ele estava com o maior de todos os caras dessa área do planeta Terra, que se chamava Dr. Essimar Coutinho. Se alguém quiser discutir esse tema ou querer colocar alguém do lado dele, eu convido a tentar, mas não vai conseguir, né? Então, é isso. Então, basicamente é isso. É muito diálogo, tá? Muito diálogo. Eu gosto de deixar os pacientes muito à vontade. Não faço juízo de valor de absolutamente nada, tá? Nada. Pacientes me contam tudo, é até muito legal, né? Porque a paciente costuma chegar para a gente e dizer assim, poxa, eu nunca falei isso para ninguém, acabei falando para você. Né? E é assim que eu faço, então não tem muito mistério não, viu, Renatão? E você, Jorginho, conta aí pro pessoal.
Bem, eu hoje me sinto... Você sabe aquele cara que vende garrafada? Renato não Uhum. é da Bahia, não sabe. Garrafada eram os caras que vinham do interior, que vendia uma infusão, que aquela infusão serve para disfunção erétil, dor de cabeça, depressão, dor no estômago, tudo. E no fundo os caras tinham inteligência. Porque hoje a gente sabe que tudo tem origem no intestino. Então, se aquela garrafada tivesse uma coisa que melhorasse o intestino, era capaz de melhorar tudo mesmo. E assim, a minha prática hoje começa por aí. Eu tenho um viés de ser muito conhecido pela ginecologia, então eu tenho uma demanda espontânea para a reposição hormonal muito grande. E então a grande maioria dos pacientes que me procuram, tanto homens como mulheres, me procuram com esse objetivo, mas no transcorrer da consulta a gente percebe que tem várias outras coisas fora do prumo e muitas vezes aquilo que ele acha que era o principal repor o hormônio, na realidade é a consequência dos outros problemas. E arrumando tudo, muitas vezes nem precisa fazer a reposição ou vai fazer por um período curto até que as coisas se estabeleçam. Então, assim, eu me preocupo muito com sono, eu me preocupo muito com a parte intestinal, concordo com a Adolfo, com a parte nutricional. É imprescindível corrigir a alimentação do paciente, os hábitos de vida, a reeducação alimentar, a reintrodução à atividade física. Eu costumo brincar que o exercício físico é o remédio que não tem genérico, não tem substituto, não tem uma outra alternativa. Você tem que fazer. O que você precisa é achar aquele que você se encaixe, que você goste, para que você consiga fazer sempre. Porque é óbvio que tem situações específicas que merecem uma atividade física específica. Por exemplo, a gente que está envelhecendo tem que fazer musculação. Você pode até gostar de outra coisa e fazer, mas pelo menos 2, 3 vezes na semana a gente tem que fazer musculação para não ter sarcopenia, que é o início de toda a complicação do idoso. Mas sempre que possível, aliar a uma atividade física que não seja prazeroso, porque é algo que você consegue manter por muito tempo. Então, basicamente, a nossa entrevista clínica, ela vai permeando toda essa parte de manutenção da saúde, né? Ver ritmo circadiano, ver a parte intestinal, passar para a parte dos equilíbrios hormonais, nutricionais, e a partir daí a gente vê onde está o principal problema e corrigindo pelo aquilo que o pessoal da longevidade, eu gosto muito dessa abordagem que o Dr. Ítalo Rachid é um dos precursores, que é você fazer aquela hierarquia, né? Você tratar de cima para baixo. Normalmente, quem está começando, chega um paciente na menopausa, a primeira coisa que ele quer fazer é enfiar o hormônio, quando na realidade o hormônio sexual tem que estar numa escala de terceiro, quarto lugar. Primeiro vamos ver esse ritmo circadiano, vamos ver esse intestino, vamos ver essa vitamina D, essa adrenal, essa tireoide, que a gente chega no ovário, que a gente chega no testículo, porque muitas vezes na correção desses anteriores você já resolve o problema hormonal. Então, assim, essa é a Perfeito, linha que a gente segue. perfeito. Eu costumo brincar, dizer para o paciente que é uma alquimia, né? Eu acho que tem que haver um entrosamento e, puta, perfeito o que vocês dois colocaram. E eu colocaria um terceiro fator aí, que é o próprio paciente, né? A importância da participação dele neste processo. Aí eu acho que a integrativa, ela só funciona na medida em que o paciente entenda o seu papel neste processo, que é o que eu falei hoje, quando o cara falou do Adolfo, né? Quer dizer, eu consegui a adesão dele ao tratamento, que seria a mudança de hábito, principalmente ele tinha um problema, ele estava num pré-diabetes, e está melhorando, está absurdamente melhor. E eu não consegui ter, talvez, o veículo que eu usei para informá-lo não foi o suficiente para dar a ele a clareza do que ele precisaria fazer. E aí, o Adolfo, de algum jeito, lá numa live, ele está acompanhando você também, ele falou, pô, doutor Renato, aí eu vi aquele barbudinho, bonitinho, eu falei, bonitinho não, bonitinho para você. Mas ele falou assim, assado, assim, assado. Não, mas é bonitinho, viu, Adolfo? Não fique triste, não. É bonitinho. Aí eu falei, olha só que engraçado, né? Como a comunicação também é importante nesse processo, né? A mesma história que eu conto quando eu vi uma senhorinha, como é que está o intestino? Tá bom. Mas não tá bom, a filha falou que não tá bom. A senhora faz cocô todo dia? Sim, 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 sim.
E a merda, como é que tá? Não, a merda tá uma bosta. Quer dizer, eu tive que chegar na língua dela, porque para ela cocô, fezes e tal, não vai. E é a mesma coisa. Então, o paciente tem que se entender como uma parte importante do tratamento. Ele tem que mudar, ele tem que entender que essa mudança, e você estava falando disso agora há pouco, lá com a Aline, né? Sobre mudança, não ser tão radical. Eu também, lá no começo, acho que todos nós já passamos por. No começo, você queria mudar todo mundo e tem que mudar mesmo. E olha que eu vou te dar uns tapas se você não mudar. Você não, eu vou lhe enfiar benzetacil. Na minha época ainda tinha benzetacil, que era um negócio doloroso, você ameaçava. E aí o que acontece? E você falou muito bem hoje na tua live anterior, que eu acompanhei um pedacinho, que tem que ser gradual, tem que ser uma coisa gostosa, que nem você acabou de falar, o Jorge também falou. Então, eu acho que a integrativa ela traz esse movimento também de um equilíbrio entre o profissional, o paciente, e no meio desses dois está a doença, está o acometimento. Então, quando você joga com os parâmetros laboratoriais, você faz, eu costumo dizer que eu vou desenhar o mapa metabólico seu, quer dizer, eu quero saber o que está acontecendo aí nesse corpinho lindo que te persegue. Essa barriguinha tem um motivo, vamos ver o que está acontecendo. E nessa alquimia você vai, como o Jorge acabou de dizer também, caminhando em passos bem orientados, sem pressa. Eu acho que nessa coisa, eu conheço o Ítalo, também fiz cursos lá no Ítalo, não tem que ter pressa. Quer dizer, o cara já quer enfiar hormônio e às vezes não precisa, porque quando você corrige melhor o processo inflamatório, como o Jorge muito bem disse, a própria casa hormonal começa a dar uma equilibrada ali. Então, talvez a correção que você tem que fazer não seja tão intensa, seja bem menos intensa depois que você corrigir o problema. E eu acho que a beleza da integrativa é isso, né? E começando agora o contrário, vamos virar o relógio ao contrário pelo Jorge. Jorge, conta um exemplo bonitinho aí que você tenha, né, aproveitando essa segunda metade de tempo, um exemplo bonito aí que você fala, a medicina integrativa para mim representa assim, nesse caso aqui. Se fosse para contar um caso bonito. Depois é você, hein, Adolfo? Tá bom. Veja só, eu vou puxar a brasa para a sardinha da minha especialidade e vou falar sobre a beleza de uma patologia tão complexa, tão mal compreendida, tão mal diagnosticada, que é a endometriose. Hoje eu recebo um número muito grande de pacientes de endometriose, só que na grande maioria das vezes são pacientes que já passaram por vários outros colegas. Porque o que acontece? A visão da ginecologia com relação à endometriose é uma visão do bloqueio menstrual. E isso vai resolver cerca de 50% a 60% das pacientes, quando você exclusivamente faz isso, que tem quadros iniciais. Só que a endometriose hoje, eu não tenho dúvida, apesar de você não encontrar isso no livro textos, mas em nuances de vários trabalhos você achar, é uma doença autoimune. Ela tem todas as características de uma doença autoimune. Até a elevação de TH17, que é típico de doença autoimune que começa no intestino, a endometriose tem. Então, essa paciente que não é diagnosticada precocemente, porque hoje em dia você ainda tem um volume grande que o diagnóstico é retrospectivo, ou seja, a paciente está tentando engravidar, aí na investigação da infertilidade encontra endometriose, que não é bem tratada no início, ela vai causar repercussões nos mais variados sistemas do corpo dela. O que vai acontecer? Esse intestino inflamado que não cuida, ela vai fazer uma fadiga adrenal. Então, é uma paciente que vai ter distúrbio do cortisol, que vai impactar no sono dela. Então, não é incomum um paciente de endometriose que tem um sono péssimo. Paciente de endometriose que tem um intestino horrível, que é presa, que é obstipada, isso é o mais comum. Uma paciente de endometriose que tenha outras doenças autoimunes. Você tem cerca de 30% a 35% dessas pacientes que têm outras doenças autoimunes. E cerca de 40% dessas pacientes fazem resistência insulínica. Ou seja, boa parte delas já vão ter sobrepeso ou obesidade. Portanto, você vê, quando você não vai na raiz do problema, que é o intestino, onde começam todas as doenças autoimunes, e você só usar um bloqueador da menstruação,
é igual você varrer a sujeira para debaixo do tapete. Vai chegar uma hora que vai explodir e vai melar para todo lado. E é o que acontece. E você pegar uma paciente assim, como a gente atende com muita frequência, e corrigindo todos esses distúrbios metabólicos, e a paciente, às vezes, num espaço curto, Renato, de 30 dias, em que você corrigiu o intestino, ainda não fiz nada na menstruação, ainda não mexi no bloqueio menstrual, ela voltar para mim e dizer, olha, menstruei, mas esse mês foi diferente. Esse mês eu não tive mais dor. Meu intestino voltou a funcionar, estou dormindo de novo, voltei a ter libido. A maioria dessas mulheres perdem a libido por vários motivos. Primeiro, quando tem focos na região do septo reto vaginal, porque é doloroso a penetração. Segundo, porque elas têm queda da testosterona ou um cortisol tão alto que bloqueia a testosterona dela e elas ficam sem libido. E em terceiro, porque 30% das pacientes têm depressão e as pacientes que têm depressão têm a libido diminuída. Então, olhe quantas repercussões tem a paciente de endometriose, tanto do ponto de vista psíquico, físico, da sua sexualidade, ou seja, uma doença tão complexa que a grande maioria das pessoas quer resumir a simplesmente dar uma pílula para bloquear a menstruação. Então, é uma patologia em que eu vejo que não existe alternativa fora da medicina integrativa. Nossa, bárbaro, bárbaro. E você, Adolfo? Eu acho que o Adolfo caiu, hein? Tá parecendo que a internet dele caiu. Tá aí, Adolfo? Voltou. Vocês ficaram aqui bloqueados para mim. Eu acho que a minha internet que deu uma engrisilhada aqui. Mas eu acho que acho que a minha conexão deu uma piorada. Peraí, deixa eu ver se eu melhoro isso aqui agora, pessoal. Eu acho isso que você falou, Jorge, é muito legal. Enquanto você está vendo aí, Adolfo, eu vou falando com o Jorge, mas assim, eu achei bárbaro essa colocação de mudança de foco, né? Quer dizer, trabalhar uma coisa que dificilmente eu vejo na medicina. Vamos trabalhar o intestino. Ninguém vai trabalhar o intestino, né? O pessoal deixa o intestino, apesar das queixas que estão presentes, ou para a linha da obstipação, ou alterações mesmo da parte intestinal, como diarreia, etc. E quando você trabalha isso, você acaba mexendo em todos os eixos. E os dois principais aí é o adrenal e a tireoidiano, em que você também tem contribuições, principalmente na menopausa também, né? Que eu vi alguém falar de menopausa aí, que até agora eu não li nada de comentário, mas eu vi passando em menopausa, que é aquilo, a mulher na menopausa também vai ter problema na tireoide, provavelmente, então nós temos que investigar, nós temos que ver. Isso poderá gerar, como o Jorge falou, distúrbios no eixo da suprarrenal. E agora o nosso Adolfo vai dar um exemplo que mudou a tua visão, que falou assim, putz, é isso que eu quero, me dá um exemplo bonitinho aí. Eu já tenho. Olha só. Olha, o Jorge já falou de um tema que é muito importante, que realmente muda a vida das pacientes. E eu vou me manter na área de ginecologia e obstetrícia para falar do que eu acho aqui que também é uma coisa muito fantástica, que são os bebês. Tá? Eu já tive muitos casos de pacientes que chegam para mim dizendo que, olha, eu não consigo engravidar, olha, já me disseram que eu não vou poder engravidar. Quase sempre elas são pacientes de síndrome de ovário policístico e chegam daquele jeito, né, Jorginho? Tudo desregulado, insulina correndo lá para cima de 30, a obesidade centrípeta bem clara, com todos os sintomas de virilidade, né, correndo ali em paralelo, e acontece a magia nessa hora. Porque quando você pega uma paciente dessa, você desinflama e favorece que ela tenha uma relação insulínico-glicêmica leptínica mais positiva, é quase sempre a garantia de que, se não tiver nenhum defeito lá no rapazinho, as coisas vão dar certo. Associa isso ao controle de estresse, e aí acontecem coisas maravilhosas, como, por exemplo, pacientes minhas que engravidam quando vão para a Disney. E eu falo no plural porque não foi uma só. Então, depois que você consegue promover a regulação metabólica basal, porque, veja, não estou nem falando em hormônios sexuais especificamente, não estou falando em ovário, em nada, estou falando só em insulina, né? Na hora que você promove essa regulação basal, você não deixa sobrar insulina para ficar interferindo na conversão da 17-alfa-hidroxilase e afins, a paciente tende a uma normalidade.
Na hora que ela consegue também, além disso, ter uma tranquilidade, você vai ter o quê? Você vai ter lindos bebês. E você vai ter aquela quebra da crença de que ela é incapaz de gestar um filho. Então, eu digo para vocês, alguns dos momentos mais emocionantes que eu já tive em consultório foram justamente momentos como esses, né? Aquela paciente que já estava, vamos dizer assim, desenganada, né? No sentido de poder ser mãe, ela conseguir, né, ter uma gestação normal, levar a cabo e nascer o filho e está tudo bem. Também acontece sem querer. Às vezes a paciente vem só para emagrecer. Hein, Jorge? Dá 2, 3 meses ela liga. Dolfo, não vou poder mais fazer o tratamento, não. Tô prenha. Acontece também. Então, eu A acho natureza isso. é muito pródiga, Adolfo. Você vê, quando você está inflamado, a mulher inflamada bloqueia o receptor de progesterona. O estresse Exato. oxidativo faz isso. Por quê? Porque não pode ter nada pior para alguém que está com a saúde prejudicada do que engravidar, porque é um teste de esforço para tudo na mulher a gravidez. Então, é isso que às Perfeito. vezes falta no entendimento do médico. Se você está inflamado, a endometriose é uma doença inflamatória, o ovário policístico é uma doença inflamatória. As maiorias das doenças que levam A à própria obesidade é uma doença você inflamatória. na mulher vai reduzir, vai fazer um down regulation no receptor de progesterona. Então, se não tem progesterona, o nome mesmo já diz. Progesterona é pró-gravidez. Sem progesterona não tem gravidez. Perfeito, perfeito. Ou É seja, isso. E a gente conserta isso, né, Jorge? Isso tem jeito. Né? Eu não sou um A gente só fã fica inimigo dos do povo que faz fatalismos. FIV, que às vezes a paciente vem antes, mas a gente tá preparando para a FIV, a gente desinflama, a mulher engravida antes, o cara não consegue fazer a FIV. Aí, às vezes a gente Acontece fica inimigo do demais. povo, faz clima de inimizade. Acontece demais. Mas é bom saber que conserta, né, Jorginho? Eu gosto sempre que as pacientes procurem a gente para aquele pensamento básico, né? Eu tenho que cuidar primeiro da fundação. Então, perfeito. assim, é bom quem está ouvindo a gente saber isso. Qualquer distúrbio de saúde que vocês tenham, pessoal, primeiro cuida da fundação. Você não vai para o trabalho de ponta primeiro. É como o Jorge lembrou, quando ele está cuidando de hormônio, tem uma hierarquia de cuidado. Os hormônios sexuais estão no fim. Eles são os últimos a ser abordados por qualquer chave de análise que a gente use. Então, vamos trabalhar a base primeiro. Depois que trabalhou a base, a gente vê se precisa ir para mais alguma etapa superior, né? A gente acaba arrumando problema, como o Jorge falou, com quem trabalha mais nos fins dos processos. Mas, desculpa, pessoal, cuidar de pessoas é assim. Eu tava rindo aqui porque é verdade, né? Quantas pacientes falam, doutor, vou parar de ir um pouquinho porque eu tô grávida, é verdade. Mas assim, o que eu acho legal é esta visão, né? Vocês estão notando que tanto o Adolfo, quanto eu, quanto o Jorge, quando você está falando, você está vendo a bioquímica ocorrer na tua frente, né? Você está analisando o paciente, você está pensando que eixo está comprometido, aonde eu posso interferir aqui, o que está acontecendo, e não olhando apenas o sintoma, porque às vezes o sintoma ele pode ser comum em vários tipos de patologia, em vários tipos de situações. Né? Então, quando eu pego a depressão, eu posso ter a depressão, uma depressão psíquica, tá? Inicial, mas eu posso ter uma depressão por um hipotiroidismo, por exemplo. Então, você tem que estar atento aos sinais. E vocês notaram, tanto o Jorge falando quanto o Adolfo, eu falei pouco hoje, mas assim, é uma coisa comum. A gente conversa, tem muito paciente meu aí na live, a gente conversa muito, a gente chega a ser chato. Né? Mas escuta, me conta direitinho isso. Ah, o teu café da manhã, como é que é? Teu almoço, teu jantar, mas no meio disso não tem nada. Quer dizer, você tenta entender o que está acontecendo e indo esmiuçando o lado do paciente, às vezes até como se estivesse vendo através de olhos bioquímicos ou fisiológicos ou até de raio-x. Mas você, quando você faz, por exemplo, faço a termografia, eu estou dando uma mirada na imagem. Então, o meu caso interessante, que me segurou, mora comigo até hoje, já tem 5 anos, que venceu um câncer de septo, toda live eu falo dela, mas foi o meu caso mais amado, mais delicioso, foi minha sogrinha,
todo mundo acha que é minha mãe, porque eu boto as fotinhas dela de vez em quando. Ah, tua mãe é uma gracinha. Eu falo, não, é minha sogra. E eu estou tentando matar essa velha. E no fim, eu não consegui matar. Além de tudo, curou o câncer e o diabetes. Eu não consegui. Falei, caceta. A velhinha era diabética, deixou de ser. Falei, porra, que caramba é isso? Não é isso que... Aí não tomo mais remédio para nada. E tinha um tumor do tamanho de um limão siciliano que sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Meu colega ainda, oncologista, disse que foi sorte, foi rabo, que ela é a pontinha da curva de Gauss. Eu falei, o Gauss é aquela coisa de cima que você vai enfiar naquele lugar, mas eu acho que a velhinha não foi isso não. Foi dieta cetogênica, foi melhorar níveis de vitamina D, foi fazer uma alimentação, como o Jorge acabou de dizer. Então, quando você vê esses princípios se materializarem na sua frente, você vê a coisa acontecer. Coisa magnífica, porque a minha sogra, eu cito muito, porque ela foi meu ratinho de laboratório perfeito, né? Porque eu controlei tudo. Ela mora comigo. Então, a dieta sou eu que comando, eu sei o que ela está comendo, o que ela deixa de comer, o que não pode comer. E teve um lado ruim, que eu não consegui vencer, nem todos os meus amigos que eu levei, foi a perda. Né? Ela desenvolveu uma esclerose senil em função do tamanho do buraco cirúrgico e não consegui, de jeito algum, melhorar. Mas isso foi um aliado, porque tirou o que eu falo do lado do paciente. O lado do paciente é que, doutor Renato, não aguento mais comer ovo de manhã, não aguento mais. Olha, mamãe também não quer vir, não. Mamãe quer ver o diabo, mas não quer ver o senhor. Não quer ver nem as galinhas que um vizinho cria, porque já está com raiva do ovo. Mas o ovo que minha sogra come, há 5 anos, ela come de 3 a 4 ovos pela manhã já. Eu falo, estou tentando matar a velha, mas nem a aterosclerose deu, não entupiu vaso nenhum. Está 5 anos, está vivinha da Silva. E a retirada dos açúcares reduziu a resistência à insulina, e aquele diabetes médico que necessitava de 2 medicações, hoje é inexistente. Aliás, foi uma das primeiras coisas de sumir, antes até do desaparecimento gradativo do tumor. Foi a própria diabetes médica. Ela, diagnosticada em maio de 2016, em julho, ela já não era mais diabética, ela começou a ter hipoglicemia, gente. Eu achei o máximo. Então, eu acho que cada um de nós aí tem exemplos mais que suficientes para dizer, putz, é legal, não é feitiçaria, é uma coisa embasada em ciência, está lá publicado. E você veja que a gente tem os embates, cada um de nós aqui tem. Eu estava dando risada quando o Adolfo falou, às vezes vai para um outro colega que tem a visão assim, puta, quantas vezes eu doutor, meu GO, meu clínico, meu não sei o quê, meu não sei o que lá, falou que você é doido, que você é... E eu falo, deixa eu falar, você está bem? Então vamos continuar no tratamento. O importante, que eu acho que é o recado que eu queria deixar, porque daqui a pouquinho nem parece, já estamos quase 1 hora falando, mas assim, gente, entendam que a participação de vocês é importante. Você, paciente, você tem que começar a ter o marco zero da sua nova vida. Nós podemos viver e viver muito. Graças a Deus, eu estou com 60, ainda tenho muito chão ainda pela frente e quero tê-los. Se eu morrer amanhã, tudo bem, mas eu quero tê-los. E para isso eu sei que eu tenho a minha parte a cumprir. Isso que eu queria deixar de recado para cada um de vocês, aí quase 100 pessoas que já tiveram aí rodando na live. Levem para o pensamento de vocês. Né? Não questionem o não mudar, que nem o Adolfo estava falando hoje de tarde também. É importante mudança. Não precisa ser tudo de uma vez, vai devagarinho, mas é importante a mudança. E isso que você está falando aí, Renato, eu falei para uns 4 pacientes hoje. Eu acho que, inclusive, o nosso trabalho é muito menor do que o do próprio paciente. A importância dele estar convencido e dele ser o ator principal do tratamento dele é muito grande. Se isso não acontecer, a magia da melhora não vai acontecer. Porque o que a gente faz, na realidade, eu considero que a gente é o facilitador do processo, mas quem faz o processo é o paciente. E aquele paciente que tem, como minha mulher que gosta de brincar falando assim, que tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Esse paciente, ele não vai para lugar nenhum. Porque você só consegue um resultado diferente fazendo coisas diferentes. Então, é o cara que faz aquela mesma dieta a vida toda, que toma aquela conduta a vida toda e não emagreceu e acha que agora vai fazer de novo a mesma coisa e vai conseguir o resultado. Não vai. Ou você muda, você para de se enganar e faz o que tem que fazer de verdade, ou então é melhor você assumir que vai ficar desse jeito
e pagar as consequências pelas suas escolhas, porque cada um tem o direito de escolher o que quer, inclusive de não ser saudável. É uma escolha de cada um. Eu quero fumar, beber, quero morrer cedo, não estou nem aí, quero aproveitar e viver a vida assim. É a escolha de cada um. Eu respeito, mas se você diz que quer ter saúde, não tem alternativa. Você tem que mudar o seu estilo de vida. Jorginho, eu concordo tanto com você que uma live antiga com o Ícaro Alcântara, lá de Brasília, que é colega nosso também, a gente lançou um termo, a gente falou em medicina do protagonismo, sabe? Porque é isso, o paciente tem que entender que a brincadeira é 20-80. 20% do trabalho é nosso, 80% é do paciente, né? E aí entra uma coisa, Jorge, que você falou que eu considero muito importante, que é respeito. O paciente escolhe o que ele quer. Ele pode escolher, inclusive, fazer um monte de bagunça. Tá tudo certo. Eu deixo meus pacientes muito livres nesse sentido. Agora, eles têm que entender que isso pode favorecer ou desfavorecer alcançar os objetivos que eles tenham. Tá orientado, tá sabendo o que está fazendo, tudo certo. Somos aliados até o fim, para o que quer que seja, desde que a gente não cause prejuízo, porque nosso juramento não permite, né? Então é isso aí, o paciente escolhe o que ele quer. Eu tenho paciente que fuma e não quer parar. Eu sempre uso esse exemplo. Eu pergunto sempre, olha, você sabe os riscos, sabe o que pode acontecer? Sei, Dolfo, mas eu quero continuar. Tá tudo certo. Eu vou compensar como eu posso. Vá lá na formulação, eu compenso tudo que eu posso e vamos em frente. Mas esse trabalho tem que ser feito dessa forma. Eu não acredito mais, viu, Jorge e Renato, naquela medicina paternalista que a gente até aprendeu, né? Aquela coisa impositiva de eu sou o médico, você é o paciente, você tem que me obedecer. Não, isso já passou, não funciona assim, até porque nós não somos donos da verdade, né? Quantas vezes, eu sei que vocês dois também vão concordar comigo nisso, quantas vezes a gente aprende com o paciente? Ó, um monte. Ainda mais com a coisa que vocês também já comentaram. O paciente chega para a gente hoje com um grau de informação muito alto. Tá? Então tem paciente que às vezes chega para mim comentando, por exemplo, um artigo que eu não vi ainda. Mas de repente ele está em cima daquele tema, ele já viu, e aí quem vai me alertar para procurar aquilo para ler é ele. Tá? Então, inclusive, agradeço sempre muito aos meus pacientes por serem muito participativos e me ajudarem a melhorar com o tempo. Né? É isso aí. Um outro lado que eu queria que vocês finalizassem aí é falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Eu acho que isso faz parte muito importante da nossa consulta. E eu já sei, eu converso com vocês, eu sinto que isso vibra, né? Quer dizer, tanto o Adolfo como o Jorge. A espiritualidade e o entendimento de que o ser humano tem esse sentimento e esta porção de algo a mais aqui que precisa ser acariciado. E nos dias de hoje, dentro dos coleguinhas mais jovens, eu vejo que isso está sendo relegado a um plano que, tipo, não existe. Não, deixa para lá, é ciência pura. E não, nós temos um ser espiritual dentro de nós. Como é que é a visão de vocês nisso? Adolfo? Vamos lá. Olha só, eu respeito todas as visões, até porque aqui na Bahia, viu, Renato, a gente acaba tendo uma pluralidade nesse sentido. O Jorge vai concordar comigo com certeza, uma pluralidade muito grande de tipos e subtipos de manifestações religiosas, né? Então, eu respeito muito isso por isso. E porque, por algum motivo, eu sempre estudei religiões comparadas. Eu comecei a estudar isso quando era adolescente ainda, por uma curiosidade que meu pai me fez refletir sobre o tema, né? Então, eu comecei a estudar isso e vejo que as várias visões existem, tem que conviver bem, e o que eu creio que o paciente crê, a gente não precisa colocar isso em confronto. Então, o que eu gosto de deixar muito claro para todos eles? Qualquer crença vai ser bem-vinda e vai ajudar. Eu tenho pacientes que creem nas mais variadas coisas, assim como eu tenho pacientes que se dizem ateus. Eu gosto de dizer se dizem ateus, porque você se diz ateu até a hora que você tem que chamar por Deus, né? Então, até a hora que tem um risco de morte, que aí ele faz qualquer promessa, acredita. Deus me ajude!
Adeus, graças Então, a Deus. não é exatamente. Então, isso é um tema que eu deixo muito à vontade. Eu concordo com você, Renato, que a meninada mais nova está muito tecnicista, sabe? E assim, é um tecnicismo bem bobo, tá? Porque é uma visão da ciência, eu volto de novo a esse tema, que vai muito para fora do que de fato a ciência é. O pessoal acha que ciências são respostas, quando na verdade ciências são perguntas. Nós ainda somos muito jovens do ponto de vista civilizatório para achar que nosso grau de ciência seja uma ciência de resposta. E quando eu falo na área de saúde, isso piora 1000%. Porque com muito boa vontade a gente entende uns 14 ou 15% do corpo humano. Com muito boa vontade. Isso eu falo a ciência do mundo inteiro. Se pegar cada um de nós aqui, No deve corpo entender humano, se 0,5%. você pensar que no corpo humano a gente tem 10% de células nossas e E 90%, 90%? 10 vezes mais do que habita na gente, aí que você vai ver como a gente Exato. não sabe nem 1%. Lascou tudo, né, Jorginho? Lascou Porque tudo. quando você começa a estudar microbiota intestinal, que você vai ver a pluralidade, a diversidade, e que existe 10 vezes mais células habitando a gente do que tem no nosso corpo, aí você começa... É por isso que tem uma escritora que escreveu aquele livro 10% humano, porque é justamente isso. Então, assim, a gente não entende quase nada ainda do talvez o sistema que seja o principal, que seja esse sistema de simbiose entre a microbiota que habita o nosso corpo e as nossas próprias células. Sistema de simbiose que faz parte de um processo de mescla da nossa existência biológica com a existência biológica do planeta e que deveria fazer haver uma percepção muito simples de que é impossível nos isolarmos disso plenamente. Eu estou dando um recado mesmo, mas eu não vou entrar nesse tema, tá? Vocês me entenderam. É impossível se isolar disso plenamente. Os micro-organismos, eles fazem parte da nossa vida, do ambiente, e essa interação, ela precisa existir. Que a gente tenha... Exato, que a gente busque o controle dessa inter-relação de alguma maneira, quando ela nos é patológica, mas a ideia ingênua de que a gente possa isolar, né? Exterminar, né, Jorge? Ou isolar, né? A gente pegar um vírus e isolar para não ter contato, para não ficar doente. Infelizmente, pessoal, não funciona dessa forma. Eu não vou entrar nesse tema, não. Jorge, vai você. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho a minha espiritualidade, eu não gosto de me definir como de nenhuma religião, apesar de respeitar todas. E para mim, religião é o que Renato falou com você, que o paciente dele não entendeu como ele falou e você entendeu. Eu acho que essa diversidade é muito importante porque as pessoas têm graus de entendimentos diferentes e formas de entendimentos diferentes, mas tudo para chegar no mesmo caminho, que é um ser superior, que é Deus. Então é por isso que tem que existir essa pluralidade. Porque tem gente que vai entender esse caminho pelo espiritismo, tem gente que vai entender pelo catolicismo, tem gente que vai entender pelo protestantismo, tem gente que vai entender pelo candomblé, como existe muito aqui na Bahia. Mas para mim o importante é que entenda. O importante é que consiga chegar lá. O caminho pelo qual ele usou, eu acho que é o menos importante. Porque, na realidade, o importante é você ter essa consciência de que a gente, além de um corpo físico, é um espírito também. E mesmo os tecnicistas deveriam ver que existem trabalhos mostrando que quem tem mais crença, mais fé em Deus, se cura mais, por exemplo, de câncer. Então, até do ponto de vista científico, a fé é um fator que pode favorecer o seu paciente. Perfeito, excelente. Magnífico, magnífico. E eu acho que é aí, gente. Chegamos aí a 21h59. Eu não sei quanto tempo o Instagram vai dar para a gente. Eu vou começar por mim fazendo a despedida. E assim, achando o máximo. Eu adorei. Foi uma conversa super... Live com 3 de 1 hora só é muito curto. Eu não gostei, não. Tem que marcar outra, Jorginho. Tem que marcar outra. Aquela
aquela conversinha, sabe aonde deu ideia? Me lembrou do tempo de faculdade, você sentava no botequinho com os amigos, ficava trocando ideia, batendo papo. Só faltou a bebida. Eu me senti nesse clima aí. Então, eu acho que assim, foi fantástico, porque eu acho que todos nós queremos passar para vocês o recado do acredite em você, acredite naquilo que você pode fazer por você, ame-se em primeiro lugar, que é o que Cristo dizia, né? Ame primeiro a você para que você possa amar os demais. E amar a você significa participar do processo junto com quem é paciente do Adolfo, com o Jorge, comigo, participar desse processo dizendo, oba, eu vou me curar agora, eu vou mudar agora, eu vou dar o próximo passo agora. E essa live, ela nasceu assim, dessa ciumeira do Adolfo, o Adolfo eu cutuquei o Jorge falou assim, é simples, vamos juntar todo mundo. A minha maneira de resolver foi a melhor possível, não foi, não? Então, assim, eu acho que foi bárbaro, porque, assim, conversar com pessoas inteligentes, conversar com pessoas sensíveis, é sempre gostoso, é sempre enriquecedor. Eu saio dessa noite enriquecido. E quero que cada um de vocês que nos aturaram essa hora aí, saiam, né, enriquecidos também, pensando na mudança, porque, olha, nós estamos vivendo uma mudança de tempos. Quer dizer, estamos tendo sinais aí de um verdadeiro apocalipse. Eu não quero dizer, mencionar apocalipse no sentido pejorativo da coisa, mas o momento em que a gente tem que repensar tudo, a humanidade precisa repensar. Os seres humanos estão mais agressivos, estão mais perdidos, estão agoniados. Eu vejo isso no consultório, pacientes e mais pacientes, e sei que cada um de vocês também vê, perdidos, desesperados, desesperançados. Por isso que eu toquei no assunto de espiritualidade, porque eu acho que é importante a gente ter condições de dar esse apoio. E eu digo para você, o ateu, eu peguei uma época que vocês não pegaram. Na minha época, você, como cirurgião, você podia dar plantão em UTI. Eu dei muito plantão em UTI. Não era uma especialidade, agora virou, você tem que fazer curso, etc. E já peguei muito ateu ali que segurou na minha mão e falou assim, eu estou com medo, eu vou morrer, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, o que tem do lado de lá? Eu falei, bom, se você não sabe, nem eu sei. Mas eu tenho fé que tem alguma coisa. Então, eu acho que é importante cada um de vocês reavaliarem isso que esses dois brilhantes aí também colocaram. Eu me despeço, vou dar a palavra para eles, mas muito obrigado a todos por isso. Eu vou deixar gravada essa live, assim que terminar eu já coloco ela já à disposição de vocês. Adolfo, encerra aí, depois o Jorge. Antes de tudo, agradecer a oportunidade, Renatão e Jorge. Poxa, bom demais. Eu já fiz live com vocês dois separado, né? Agora nós três, eu acho que ficou muito divertido, muito bom. Faço minhas suas palavras, Renato. É uma felicidade estar com vocês, tanto no sentido da amizade, da alegria, da brincadeira, quanto no sentido técnico. São dois profissionais que eu respeito muito e admiro demais seus trabalhos. Penso que os pacientes precisam realmente ter fé. E eu proponho algo além no sentido não de acima, mas no sentido de mais uma coisa. Além da fé no divino, eu preciso que a gente recupere a fé nas pessoas. Nós temos um problema sério hoje nesse sentido, né? Esse sentido, inclusive, do quem é diferente não me interessa é meu inimigo. Se vocês olharem, hoje a gente vive uma sociedade dividida em milhares e milhares de pequenos subgrupos. Isso é estupidez, pessoal. Eu não vou estar discutindo aqui quem fez isso ou por que fez isso, tá? Isso aí são outras conversas, mas o que eu digo é o seguinte, vamos entender que estamos sim no mesmo barco. Eu vejo muita gente hoje falar que não estamos no mesmo barco. Olha, estamos. Podemos estar até ocupando cabines diferentes, mas o barco é o mesmo. Ou seja, trazendo para português claro, se der merda vai pingar em todo mundo. Não tem essa que você vai se safar enquanto todo mundo se ferrou. Então vamos começar a pensar que a gente precisa ter fé nas pessoas, ter fé em si, né? Buscar o caminho da cura e da saúde de si e dos outros e entender que somos um grupo que faz parte de uma unidade e que vocês queiram entender isso como algo místico, metafísico, ou queiram entender isso como algo físico, afinal de contas estamos todos no mesmo corpo celeste e viemos de poeira de estrelas todos igualmente, tá?
Então, agradeço a todos que nos aturaram, né, Renato, durante esse tempo todo. Agradeço a vocês dois aqui por esse momento sensacional. Já estou aceitando a próxima, tá? E passo a palavra agora ao Jorge. Para mim, eu queria só agradecer. Obrigado a Renato pelo convite, a Adolfo pela participação, a todos presentes. Muito obrigado a todos que tiveram palavras tão boas em relação a nós três. Eu acho que o mais gratificante de tudo é justamente isso, a gente perceber que tem o reconhecimento daqueles que nos procuram, que isso faz nortear de que a gente está no caminho certo. Então, esse era o objetivo da live. Mostrar qual o caminho da medicina integrativa, que é o caminho de procurar saúde. E essa saúde no mais amplo sentido que essa palavra possa ser, né? A definição de saúde, de ser um bem-estar biopsicossocial, eu acho que ela encaixa perfeitamente em tudo aquilo que a gente pensa da medicina integrativa, que é você poder fazer tudo aquilo que esteja ao seu alcance para que você preserve a integridade da sua saúde. Boa noite a todos. Amanhã é um feriado. Depois de um papo desse, vou ter que descer ali para tomar um vinhozinho, porque agora ficou aguçada a vontade. A cabeça fica excitada, a gente não vai conseguir dormir agora. Tem que tomar um vinhozinho agora para poder relaxar. Uma boa noite a todos e até a próxima. Amigos, valeu. Boa noite, até a próxima. Um beijo, dona Fernanda. Tchau, pessoal. Valeu.